Vamos estudar a lição Espírito Confortador, quarto trimestre, terceira semana do trimestre. Estamos estudando sobre mendigo aleijado, sobre Pedro e João fazendo milagres em nome de Jesus. Então hoje não é diferente, hoje é dia das nossas curiosidades. Mas antes de estudarmos as curiosidades, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Então roda a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Terça-feira, dia 13 de janeiro, é de nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos estudar sobre duas pessoas que são as mais mencionadas na semana. Vamos lá para a primeira. A pessoa é simplesmente o homem que foi curado. O homem que era o ex-aleijado, era o ex-mendigo, né? Aquele homem estava na porta do templo de Formosa, por quê? Aquele homem conhecia Jesus? Sim, aquele homem conhecia Jesus há muito tempo. E por isso que ele procurava Jesus, né? Ele tinha ouvido os milagres e Jesus curou bastante, isso já sabemos. E aquele homem também sabia que Jesus fazia muitos milagres, muitas curas. E ele também queria ser curado da sua paralisia. E aí ele foi à procura de Jesus em Jerusalém. Mas quando chegou lá, ele recebeu a triste notícia. Jesus morreu. E agora? Jesus morreu, a sua esperança tinha acabado. E aí, quando ele soube disso, ele ficou mendigando, né, na porta dos templos. Porque ele imaginava que aquelas pessoas que iam para o templo tinham a obrigação de dar esmola para ele. Porque para ele, eram pessoas santas, né? Eram pessoas que iam procurar ajuda, que seguia Jesus e por isso deveriam ter compaixão daquele homem. E por isso ele ficava mendigando esmolas, não em um banco, em algum outro local, não. Ele ficava mendigando esmolas no templo, né? E aí quando o homem foi curado por Simão Pedro e por João, ele ficou acompanhado dos dois. Por quê? Para testemunha, para ser uma testemunha, né? A testemunha do milagre que tinha acabado de acontecer. Então esse homem é muito interessante. Ele já conhecia Jesus, e aí quando ele soube da notícia, ficou no templo, porque conhecia as pessoas, e quando foi curado, continuou sendo uma testemunha dentro do templo. Então ele era uma pessoa boa, era uma pessoa cristã, né? Que conhecia e queria conhecer mais da mensagem de Jesus. Amém? Vamos lá para a segunda pessoa. Agora vamos falar sobre Pedro. Pedro que foi o agente da cura, né? Pedro, nós conhecemos muito bem, né? Era um homem difícil de se lidar. Mas Jesus teve paciência e essa paciência foi muito boa. Porque Pedro foi um grande apóstolo de Jesus. E que foi o agente, né? Do milagre, desse milagre. E que foi um grande responsável pela cura, né? Pedro, ele fez questão de esclarecer de que aquele homem foi curado por Jesus. E isso é muito bom, né? Sabemos disso. Pedro, ele deixou bem claro que não foi as palavras mágicas. Homem, você está curado. Não, não foi assim. Foi Jesus e que foi enviado por meio do Espírito Santo para que aquele homem fosse curado, né? Não foi por palavras mágicas. E Pedro aproveitou muito bem a ocasião para testemunhar, para pregar a mensagem de que Jesus tinha ressuscitado, né? E que Jesus não morreu. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e que está lá no céu, se redimindo por nós, né? Isso foi muito ruim para os líderes religiosos, que tinham ameaçado os discípulos de não falar nada, não pregar nada sobre Jesus, porque esses homens, os líderes judeus, tinham falado para as pessoas de que Jesus tinha sumido o seu corpo, né? O seu corpo morto tinha sumido lá da tumba, foi porque os discípulos roubaram. Olha só como é interessante, né? Enquanto os guardas dormiam, os discípulos tinham roubado Jesus da tumba. Mas isso não seria o suficiente para dizer que Jesus tinha ressuscitado.
E aí, se os discípulos tivessem fazido esses milagres, era consequência de que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, os discípulos estavam sendo ameaçados pelos líderes judeus e os líderes judeus estavam apavorados, tristes e raivosos por esse milagre. Mas os discípulos e Pedro falou o quê? Falou o seguinte, ó: o que não deixaria de falar o que tinha visto e ouvido, nunca. Sempre presenciando o milagre de Jesus e a cura pelo meio do Espírito Santo. Amém? Que venhamos ser igual Pedro, igual o mendigo aleijado, e não o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essas testemunhas, como Pedro, que nunca teve medo, e os outros discípulos, pelo mendigo aleijado, que sempre buscou o Senhor, e que venhamos ser assim nós também. Pedimos em nome de Jesus. Amém.